Você é daqueles dentistas que acha que vai perder paciente porque o paciente vai gastar dinheiro para fazer qualquer tipo de exame de imagem? Se você assistir até o final dessa live, desse vídeo, você talvez vá mudar de ideia. Você com certeza está perdendo oportunidades porque não está tendo coragem de indicar exames de imagem. E aqui não está falando o Thiago, dono de clínica de radiologia, não. Está aqui o Thiago, gestor, e o Thiago, dentista. A gente resolveu tocar um pouquinho na tua rotina, porque a gente acha interessante conectar pontos daquilo que você faz no dia a dia, que você pelo menos deveria fazer como rotina, com os processos de gestão dentro do seu negócio. A gente tem sempre uma pauta, né? Então, como é ao vivo, sempre mais complicado, mais difícil a gente fazer algo assim direto. Então, eu vou de vez em quando estar olhando aqui para baixo. Bom, alguns dentistas, pode ser que você seja um deles, alguns dentistas têm esse comportamento de ter medo de solicitar exame de imagem, principalmente na odontologia. Porque acredita, isso eu já escutei de vários, que esse exame, de repente, vai incorrer num custo do paciente, e esse paciente vai tirar dinheiro do bolso dele e, sei lá, daqui para frente não vai querer tirar dinheiro para dar para o dentista que vai fazer o procedimento. Bom, essa é uma percepção que, para mim, na minha opinião, é uma percepção errada, é um comportamento que para o dentista só é deletério, só tem problemas. Primeiro porque, assim como você aprendeu na faculdade, você sabe que um exame de imagem ele é um exame complementar, mas muito além de ser complementar, ele pode ser decisivo para uma tomada de decisão do tratamento do paciente. Isso é um ponto que todos concordam, tenho certeza absoluta, que senão ninguém ia solicitar exame. Esse ponto eu acho que não tem muito que a gente discutir. Mas, quando a gente começa a abrir mão, porque acredita que o paciente não vai pagar, alguma coisa está errada. Eu entendo o receio, mas eu acredito que na hora que você faz isso, ou você não está focado naquele paciente, naquela dor do paciente, no problema que o paciente tem, porque senão você solicitaria exame de imagem e talvez não se preocupasse muito com isso, ou você não teve os insights suficientes dentro de uma graduação, demonstrando todo o potencial de exames de imagem. Isso evoluiu de uma maneira muito grande nos nossos processos dentro dos consultórios, e agora a gente tem um arsenal de opções, e eu vejo assim que muitas pessoas ainda não usam isso a seu favor. Então, para mim, isso é um comportamento que é comum. Eu até vejo isso sendo feito com muita frequência, principalmente quem é dono de clínica de radiologia, radiologista, como eu. A gente vê muitos dentistas reclamando do preço da imagem, quando, no entanto, não vai fazer diferença se for mais caro ou mais barato para o paciente, ele quer resolver o problema dele. Lógico, quando você tem mercado segmentado, tem clínicas de radiologia que vendem mais barato que outras, a Odontoí, por exemplo, é focada em pacientes que são mais um padrão médio para cima, fica um pouco mais caro para o paciente e às vezes o procedimento vai ficar inviável. Ponto. Isso acontece, realmente. Mas você precisa necessariamente entender quais os locais que o seu tipo de público pode ir, mas ainda assim, sim, solicitar exames, porque eles são fundamentais. Se você não pode mandar para a clínica top, se o paciente não pode pagar o exame numa clínica top, de repente você pode ter lá um arsenal de clínicas que podem te ajudar para entregar um exame com uma qualidade que seja razoável, com um preço um pouco mais em conta para aquele paciente. Mas definitivamente, se esse paciente precisa de um exame de imagem, não acredito que a melhor solução seja abrir mão dele para poder fazer o tratamento. Porque no final das contas, isso vai acabar influenciando diretamente na qualidade do seu tratamento. Quando você não olha por debaixo do tapete, que a poeira vai para debaixo do tapete, com certeza absoluta você vai ter consequências lá na frente, né? Então, quando você não solicita o exame no momento que você precisa de um determinado paciente, as consequências são essas. É você fazer um procedimento que não está próximo do resultado final que o paciente quer ou precisa. A gente não pode esquecer que o paciente reclama sim do preço, mas muitos deles, mas com certeza absoluta, se você não fizer o procedimento, não entregar para ele aquilo que é apropriado, o que ele estava esperando, ele vai reclamar ainda assim, ele não vai reclamar da clínica de radiologia que era cara, ou ele não vai reclamar da clínica de radiologia que fez o exame ruim. Ele vai reclamar de você, que indicou o lugar errado, ou que fez o procedimento sem ter
as informações suficientes para poder executar um procedimento da maneira correta. Então, dessa forma, eu acredito que você vai ter muita perda se você não entregar da maneira correta o seu procedimento. E ao final disso, você vai acabar, infelizmente, perdendo o paciente ou tendo uma dificuldade aí no final das contas. Deixa eu botar aqui o foco automático, não sei se está focado, se está desfocado. Vai ficar fazendo um barulhinho eventualmente aí, tá? Mas eu acho que não vai ter muito, que eu vou estar bem fixo aqui na minha posição. Bom, mas então, Thiago, tu estás me dizendo que, poxa, eu preciso necessariamente... está fazendo muito barulho. Eu vou tentar tirar aqui. Ele está só ajeitando num ponto só. Ele não está nem se mexendo aqui. Pronto. Ok, se ficar meio embaçado, não fique chateado. Bom, vamos lá. Então, o que acontece? Esse tipo de comportamento, e você pode me perguntar, esse tipo de comportamento, Thiago, é um comportamento que eu repito porque o meu tipo de paciente às vezes reclama do preço e tudo mais. Então, como é que eu posso me comportar sabendo que eu preciso e o paciente não quer fazer? Bom, aí a gente tem um problema talvez de orientação de gestão do seu próprio consultório, do seu negócio. Se o seu paciente reclama do exame, tem alguns pontos que podem estar errados aí no meio do caminho. Primeiro, você pode ter selecionado o paciente de maneira errada, né? Porque se o paciente não tem a consciência que ele precisa fazer exames, ele vai lá só para fazer de qualquer maneira, e o seu tipo de público não é esse, talvez você esteja fazendo uma divulgação errada, talvez você esteja fazendo a seleção errada. A gente até falou sobre consulta, por exemplo, cobrar consulta. Tem alguns tipos de negócios que não cobram consulta, né? Alguns desses negócios, eles incluem, inclusive, exames na consulta, mas não abrem mão do exame, né? Alguns negócios cobram a consulta e incluem. Alguns negócios cobram a consulta e pedem para o paciente ir fazer. Então, você precisa encontrar um equilíbrio dentro do seu propósito de negócio, dentro do objetivo que você tem de negócio, de como é que você vai fazer isso, né? Então, por exemplo, se você não quer que o paciente reclame de exames, de repente você pode cobrar uma consulta já selecionando esse tipo de paciente. É um ponto, né? O outro ponto que talvez seja errado é o seguinte: será que você está vendendo? E eu digo sim. Se você precisa do exame, você tem que vender o exame para esse paciente. Talvez não vai ser você que vai receber esse dinheiro, mas você tem que dizer o quanto que é importante fazer esse exame. Não tem o que se discutir. Se esse exame precisa ser feito, você tem uma suspeita de fratura num dente. Qual que é o exame hoje? O exame hoje para você, exame padrão ouro, é tomografia. Então, se você sabe que na clínica XYZ você tem um exame muito bom de endodontia e ele te ajuda e te resolve, você indica para esse local, né? E às vezes é um pouco mais caro, mas se você não consegue comentar ou colocar para o paciente o quanto que é importante fazer esse exame, o quanto que é importante fazer às vezes naquele centro ou até em outro centro, para que você tenha o resultado que você espera e no final das contas entregar aquilo que o paciente de fato espera, muito provavelmente esse paciente vai reclamar, ou ele nem vai voltar com você, porque o exame é caro. Então, aí tu tem duas consequências. Se você não conversa e explica isso para o paciente, você tem, ou ele reclamar do preço do exame e fazer, 2, ele pode reclamar do preço do exame e não fazer, e 3, ele pode reclamar do preço do exame e nem voltar com você, porque achou que de repente o teu procedimento vai sair mais caro ainda. Então você precisa deixar tudo claro, tudo muito, muito acertado. E aí, naturalmente, você vai ter que sair da sua zona de conforto, porque você vai ter que perder um pouquinho de tempo e explicar para o paciente o quanto que é importante fazer esse exame, né? E assim, no final das contas, o que vai sobrar se você não faz o exame, como eu falei, é talvez um procedimento que não vai alcançar 100% do objetivo que você teria. Isso pode acontecer se você não tiver também os exames, né? Se você tiver os exames, mas aí já vai ser uma parte, a parte ou da clínica de radiologia que não te proveu o exame correto, ou de você que não soube fazer a coisa de maneira correta. Quando você sabe solicitar exames, quando você consegue solicitar exames, aí a coisa vira um pouquinho para o seu lado, porque você vai ter todo esse arsenal para tomar decisão. Né? E a gente fala muito, né? Tomada de decisão é importante, negócio, tudo mais. Todos os nossos vídeos que a gente fez até agora, a gente fala sobre isso. Então, se é tão importante, é importante que você tenha. Né? É importante que você coloque como processo dentro do seu negócio.
É óbvio que isso vai incorrer sim um custo maior para o seu paciente, mas é um custo que é do próprio tratamento, não tem o que fazer. Então a gente tem até algumas alternativas aqui para minimizar esse custo, mas não é o momento para a gente falar aqui nessa live, né? Mas você com certeza absoluta vai ter muito ganho. E aí eu vou entrar um pouco mais nos exames em si. Como vocês sabem, eu sou radiologista da Odonto Diagnósticos de Belém do Pará e de outras cidades também, mas originalmente em Belém, de gestão do teu negócio, né? De gestão e até mesmo de fechamento de negócio. Então, a gente já sabe aqui, já tem uma consciência de que é necessário pedir exames, né? Então, não se abre mão disso, né? É necessário pedir exames. Se você... dificilmente você vai ter um paciente que não precise pelo menos uma panorâmica. Então, ok, é necessário, sei falar para o paciente, sei convencer o paciente que é necessário, conseguir montar um esquema para esse paciente não ir embora, beleza. Mas quais são os exames que podem nos ajudar? Bom, eu começo sempre por um exame que eu não tenho na minha clínica, por exemplo. Até tenho, mas eu não forneço isso como um serviço. A fotografia intraoral. Eu vou dividir aqui para ser mais didático. Fotos, exames bidimensionais e exames tridimensionais. Então, acho que o principal exame de imagem é o que você consegue gerenciar no seu consultório, que é ou uma câmera intraoral ou a fotografia, câmera de fotografia mesmo, nem que seja o seu celular. Registrar as informações dentro do seu consultório, além de ser um ato de consciência clínica, porque você vai conseguir acompanhar o seu paciente ao longo do tempo, é um momento de você se segurar legalmente, é um momento de você ter informações para você gerar material de marketing e te ajudar no final do processo de gestão também. Porque se você tem muitas informações de um tratamento só, vou dar um exemplo aqui. Você tem um paciente que você está acompanhando desde o início. Você faz fotos todas as sessões que ele vai, ou de 2 em 2 meses. Ao final desse tratamento todo, você tem o acompanhamento desse paciente do início ao fim, para, se um dia esse paciente vier te reclamar de alguma coisa que você deixou de fazer, ou que você, de fato, fez de errado na boca do paciente, você vai ter um arsenal de imagens para poder se divulgar, né? E eu não falo só de rede social, não. Eu falo também de scripts de venda que você vai fazer para casos semelhantes daquele paciente, desse paciente em questão que eu estou dando como exemplo, para você vender para pessoas que têm casos semelhantes a ele. Ó, tá aqui, começou desse jeito, terminou desse jeito. Né? Você estruturar isso num PowerPoint ou num PDF para que o paciente tenha consciência do que você vai fazer, aumenta a tua chance de vender. E ao final disso tudo, também você vai ter um documento para que você possa tomar decisões dentro da clínica com informações. Então esse tratamento começou desse jeito, terminou desse jeito, porque eu fiz essa técnica e terminei com outra técnica, ou terminei com essa mesma técnica. E eu usei materiais XYZ e o custo disso foi XYZ. E a partir daí você vai conseguir desenhar dentro da sua realidade qual o custo, quais os processos, o que você precisa falar para esse paciente ao longo desse tratamento. E essas informações, elas são valiosas. E você só consegue ter isso se você gerar imagens, se você gerar documento. Só o que você escreve ajuda também, mas não é suficiente. Mas quando você tem imagem, a coisa anda um pouquinho melhor. Acho que a segunda categoria de imagem que eu gosto muito é a radiografia normal, a radiografia bidimensional. Seja ela periapical, que você pode ter no seu consultório ou não, seja aquelas extrabucais como a principal, que você já deve ter visto, com certeza, você fez faculdade, é a radiografia panorâmica. A radiografia panorâmica eu gosto muito de destacar, eu gosto sempre de falar que é o exame de sangue da odontologia, né? Mas antes de falar assim, desses exames assim, mais específicos, eu queria lembrar para você que tudo que a gente faz na boca do paciente, na verdade, a gente faz pensando numa coisa que a gente não está vendo, né? Geralmente, né? A não ser procedimentos estéticos. Então, o paciente tem uma cárie, você vai simplesmente tirar a cárie desse paciente? Será que ele não tem um abscesso? Será que ele não tem absolutamente nenhum sinal clínico, mas tem alguma coisa por debaixo desse tapete? A radiografia bidimensional é o exame mais barato e que consegue te entregar qualidade e a informação suficiente para você tomar decisões. Claro que existem exames que são mais específicos, que são exames melhores, com mais nitidez, como a radiografia periapical. Exames que você consegue enxergar mais amplamente
a face do paciente, complexo maxilomandibular, como é o exemplo da radiografia panorâmica, e exames que vão te entregar um outro plano, como o exemplo da cefalométrica da radiografia posterior anterior e suas variações. Então, cada um desses tópicos, cada uma dessas radiografias consegue, de fato, fazer você ter algum tipo de informação que vai te ajudar em todos esses outros aspectos, tomada de decisão, encontro de oportunidades. Eu gosto sempre de falar assim, as histórias de dentistas que batem papo comigo, né? Como eu sou radiologista, a gente conversa muito com pacientes e com dentistas. E muitos dentistas, assim, conversam sobre os pacientes e, pô, Thiago, cara, eu adoro pedir uma radiografia panorâmica sempre no início do tratamento, porque é ela quem me guia para tomar a decisão de quantos procedimentos eu devo fazer no paciente. E eu acho isso fantástico. Eu não estou dizendo aqui que você tem que pedir radiografia para todo mundo toda hora, panorâmica. Mas eu acho isso fantástico, porque o cara usa um artifício de diagnóstico que ajuda e vai ajudar ele a tomar a decisão para encontrar oportunidades de negócio. Olha o quanto que a tua rotina clínica ela interfere na gestão e no marketing, no resultado do teu tratamento, do teu negócio. Isso é fantástico. Então, às vezes, o paciente vai lá, reclama da dor de um dente, chega no final do procedimento, no final do processo todo, se você olha só para aquele dente, você pode ter perdido 3, 4 com outras oportunidades do lado. Né? E isso é inadmissível quando você tem recursos. Se você estiver numa cidade interior que não tem recurso, o paciente não pode se deslocar, ok, a gente tem que entender. Mas se você está numa cidade grande, ainda que esse paciente seja um paciente que tem recursos reduzidos, cara, existem outras oportunidades que não sejam nas clínicas mais caras. Então você sempre vai ter. Então tenha um exame, uma radiografia panorâmica ou um periapical no seu consultório para você não perder essas oportunidades. Então, quando esses dentistas me falam isso, eu fico, cara, que legal, o quanto que isso pode ajudar realmente para melhorar o resultado do dentista. E isso, para mim, soa muito como responsabilidade e pensar de forma empreendedora. Não enganar o paciente. Não é legal também solicitar um exame sem ter necessidade. Eu gosto e acho que é legal você sempre pedir um exame no início do tratamento que consiga abranger um maior número de espaço na boca do paciente. A radiografia panorâmica é uma radiografia interessante para isso. Porque aí você recebe o paciente, a partir do momento que você recebe o paciente, a responsabilidade é toda sua. Mesmo que algum outro profissional tenha feito alguma coisa errada nesse paciente, a partir do momento que você recebe, se você não faz a anotação que aqueles problemas existem e eles foram anteriores, a responsabilidade passa a ser sua. Então é bom também que você se proteja nesse sentido legal e também para te acrescentar como método de diagnóstico. Eu gosto de falar também das tomografias. Eu acho que a tomografia, talvez, como método diagnóstico, talvez hoje seja padrão ouro para inúmeras especialidades e, assim como a panorâmica, eu digo que a panorâmica deveria ser feita para todo paciente no início do tratamento, eu acho que a tomografia para algumas especialidades é praticamente obrigatória. Então, para quem não conhece a tomografia para odontologia que é utilizada geralmente é a radiografia em conibim, a tomografia em conibim ou feixe cônico. Esse exame de imagem ele consegue te dar uma noção tridimensional do paciente, que é diferente daquela imagem chapada de uma radiografia panorâmica ou de uma periapical. Você consegue ver profundidade e você consegue, a partir desse exame, gerar uma série de outras imagens, não só aquelas imagens tridimensionais que você deve estar aqui na cabeça quando eu falo de tomografia. Você consegue cortar a imagem e colocar aquele dente em questão em vários ângulos, de formas completamente diferentes. E aí você consegue ver, por exemplo, se existe uma lesão na face, na porção palatina de uma raiz, coisa que você não conseguiria ver, talvez, numa radiografia periapical, né? A tomografia consegue te entregar um grau de detalhamento um pouquinho maior nos periápices. Ela consegue, pelo fato de ser tridimensional, enxergar linhas de fratura de uma raiz ou até mesmo de uma coroa que você talvez não consiga enxergar no clínico. Então, a tomografia em conibim, a tomografia odontológica, eu gosto muito de falar assim, ela é tão completa, ela é tão ampla na sua utilização, que eu até acredito que cedo ou tarde você vai acabar utilizando isso de uma maneira corriqueira no seu dia a dia, no consultório.
A diferença é que nem todos estão preparados para receber isso. Eu tenho até uma crítica muito construtiva em relação à tomografia, né? A gente, quando faz, como radiologista, né, quando a gente compra um equipamento, a gente pensa muito nessa questão de como é que a gente vai entregar isso para o dentista, né? E, consequentemente, como é que o paciente vai enxergar isso como valor dentro da rotina de atendimento dele. Porque a gente, quando faz a tomografia e os exames de maneira geral, a gente pensa meio que completo. A gente quer pensar que o dentista vai precisar de uma coisa e que a gente também quer entregar recurso não, mas a gente quer entregar algo que o paciente entenda que ele está tendo um benefício. Né? Até para a clínica de radiologia não ficar dependendo 100% do que o próprio dentista fala sobre o exame. Mas quando a gente desenha isso, a gente pensa nesses detalhes. E aí eu tenho como te entregar esse exame para te ajudar a tomar decisão de duas formas. No tratamento, no caso. Te ajudar a tomar decisão nos tratamentos. De duas formas. A primeira é eu te mandar o que a gente chama de arquivo DICOM, que vai ser uma série de arquivos que representam ali naquela imagem, naquele arquivo, um corte axial, e cada um desses vai formar no final de tudo junto, vai formar um volume, né? E você com software, você dentista com software, você vai lá e vai navegar naquilo ali, ele vai reconstruir em outros planos, você vai poder mexer. E nessa situação, eu vou te ser muito sincero, eu acho que é o mundo ideal. Mas como é que o paciente vai enxergar isso? Porque são arquivos digital. Ao mesmo tempo, você, como dentista, será que você está preparado para isso? Se você não estiver preparado, como é que eu vou fazer para você ter acesso à informação? E aí vem a segunda parte, que é te entregar isso em papel. Quando você recebe o exame no papel, o cérebro, ele é cruel com a gente. Ele é preguiçoso. Então, quando eu te entrego o papel, eu acabo te entregando algo que vai te deixar numa zona de conforto. E não é isso que eu quero. Eu quero que você pegue o exame, ponha lá os DICOMs no seu computador, você tenha um computador próprio para isso, né? Que não necessariamente é um computador caro, mas que esteja apropriado para isso, e você navegue na tomografia. Porque ali você vai encontrar 1 milhão de oportunidades para abordar o paciente. Você vai conseguir bater o papo com o paciente num nível completamente diferente, né? E, por exemplo, o odontoidiagnóstico já entrega para o dentista e para o paciente os DICOMs imediatamente após o exame. Né? Olha as oportunidades que se perdem quando você espera o papel. Quando eu te forço, infelizmente eu preciso fazer isso, tem muito dentista que ainda precisa trabalhar desse jeito, mas quando eu te forço a ler um papel, a ver um papel. Mas aqueles dentistas que são mais espertos, eu converso muito com alguns, eles já, eu preciso aprender isso. Por quê? Porque imediatamente após o exame odontoidiagnóstico, assim como muitas outras clínicas fazem, disponibilizam o DICOM para baixar no site da Odontoir e, com o programa dentro do computador, começam a trabalhar. E às vezes chamam o paciente no mesmo dia que foi feita a tomografia. No mesmo dia que o paciente foi fazer o exame clínico. Se o paciente sair de lá, fazer a tomografia, imediatamente pode voltar para o seu consultório, porque você já sabe ler tomografia. Né? Então, olha a quantidade de oportunidades, o como você poderia abordar isso, até em termos de marketing. Quanto que você poderia abordar isso como conhecimento, como o paciente te olhar e dizer assim, cara, esse cara sabe mexer em tomografia. Se você valorizar isso, se você colocar isso como um valor seu, com certeza esse paciente vai te valorizar. Né? E melhor do que de tudo isso, que na verdade serve para qualquer tipo de exame, o quanto que isso agrega em clareza para o paciente, de fazer ele entender e ter a clareza de que você não está enganando ele. Não que o paciente já pense que está sendo enganado, mas inconscientemente, quando você não está conseguindo enxergar alguma coisa, você sempre fica ali, tipo assim, Marco, será que esse cara está me vendendo realmente algo que eu preciso? Né? Quando você tem muita clareza do que você vai comprar, beleza, eu quero comprar um computador, a configuração do computador é XYZ, você vai lá, no máximo que você vai ter de dúvida é comprar a marca XYZ. Né? Mas quando você é um paciente, você não tem domínio da técnica, você realmente passa a ter insegurança se você não está vendo o que está sendo feito, o que vai ser feito. A proposta do dentista.
Então, quando você traz os exames de imagem para dentro dessa rotina, você passa principalmente a entregar para o paciente clareza, para que ele veja que realmente tudo aquilo que você planejou para esse paciente existe e precisa ser resolvido. Por segundo lugar, o quanto de informação que isso vai agregar para você tomar a melhor decisão no tratamento, né? Em terceiro lugar, o quanto de informação que você vai obter para você se proteger num eventual processo, uma eventual briga com o paciente, até como forma educacional para o paciente, né? E para mim, finalmente, o quanto que você vai ter de informação para você melhorar os processos internos, melhorar os tipos de tratamento, melhorar o resultado técnico teu, melhorar o quanto que a quantidade de informação que você vai ter vai te ajudar a melhorar o teu marketing, porque você vai ter mais assertividade em entender que aquele paciente gostou, esse outro paciente não gostou, ou todos gostaram da forma que eu fiz. Nossa, esse nome aqui não tá legal. Tudo isso vai te ajudar, o exame de imagem vai te ajudar a melhorar, a tomar decisão. Beleza? Bom, deixa eu ver se tem mais alguma coisa para falar com vocês. No final das contas, se você tem consciência e clareza disso tudo, gente, eu vou ser muito sincero para vocês. Eu, como eu falo, eu sou dono de clínica de radiologia, então eu tenho contato com muito dentista, diretamente. A gente percebe claramente que existem dentistas e dentistas. Os dentistas que têm muito resultado, geralmente eles não abrem mão de exames de imagem. Por quê? Tem um porquê, né? Thiago, tu estás falando do cara que é rico. Cara, o cara que está bem na odontologia, uma hora ele saiu do zero. Se uma hora ele saiu do zero, com certeza absoluta, ele também teve uma dificuldade como você, mas o cara entendeu em algum momento que a clareza para o paciente era importante e que o exame fazia parte disso, o exame de imagem fazia parte disso. E a gente percebe que a conduta ela continua e esse cara vai crescendo, vai melhorando, vai aumentando, vai melhorando o seu negócio. E não é só por isso, claro, mas quando o grau de consciência, o nível de consciência, o pessoal chama de mindset, ele está na direção de, cara, isso aqui faz parte e é importante, aí a gente percebe que esse cara realmente é diferente e a gente vê que ele cresce muito por conta desse tipo de conduta, desse tipo de mindset. Não vou abrir mão daquilo que é importante, que é necessário, porque isso é importante e necessário. Não é porque o paciente não quer que eu não vou fazer. O paciente não quer, o meu dever é tentar convencê-lo de que isso é importante para o processo. E se por um acaso esse paciente não aceitar, bater o pé, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai talvez dispensar esse paciente, porque ele pode vir trazer um problema lá na frente, porque você não vai conseguir fazer o procedimento de maneira correta, ou você vai pagar esse exame para ele e vai incluir dentro do tratamento. Beleza? Bom, eu tenho uma tarefinha para deixar para você aqui no final dessa live. Você está escutando essa barulheira, não se importe, criançada. Eu tenho uma tarefinha para deixar para você aqui no final dessa live. Acho muito importante e eu quero que você faça. Não deixe de fazer, por favor. Se você é desses dentistas ou dos dentistas que tem medo de solicitar exame, ainda que você ainda solicite, eu quero que você vá lá numa das fichas do seu paciente. Eu sei que você está parado, está em casa, porque você está se protegendo, mas eu tenho certeza que você, em algum momento, vai no seu consultório. Quando você for lá no seu consultório, pega a fichinha de um paciente que não avançou tanto dentro do seu consultório em termos de procedimento. Aquele cara que foi lá, fez um exame de imagem, de preferência uma panorâmica, e é legal, se você tiver panorâmica, melhor. Compare. Pegue a panorâmica e veja, nossa, aqui eu podia fazer esse procedimento e eu fiz esse. Veja o quanto que você ganhou, de fato, fazendo o que você fez nesse paciente, e o quanto que você não fez, ou porque o seu paciente não quis fazer, ou porque você não enxergou a oportunidade. Agora, com a cabeça um pouco mais tranquila, faz esse exercício, eu tenho certeza que isso vai te ajudar a ter consciência do quanto o exame de imagem pode te ajudar dentro do negócio, como negócio em si, mas também para que você faça um tratamento do paciente que seja mais assertivo e que entregue realmente aquilo que ele precisa, ter saúde e bem-estar no final de tudo. Tá bom?
Então, agradeço você mais uma vez aqui com a gente na live. Amanhã tem mais live na nossa quarentena. Fiquem com Deus e até amanhã.